vamos orar, mencionar o seu nome e Deus vai abençoar a sua vida. Diga graças a Deus. Antes de nós passarmos pela palavra, nós vamos testemunhar a bênção que Deus fez para nós, né, irmãos? Nós compramos uma mesa nova para a igreja, uma mesa de som, melhor do que a gente tinha, para ajudar na obra do Senhor Jesus, por causa das transmissão. E nós compramos uma bateria elétrica, que os jovens vão poder tocar, né? Desde que faça o curso, sabe tocar, treina bastante. Nós compramos também uma bateria para a igreja, em nome de Jesus, amém, irmão? Então vamos agradecer a Deus, né? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Deus abençoa os irmãos que são fiel no dízimo, são fiel nas ofertas, em nome de Jesus, porque é através da sua fidelidade que a obra de Deus, ela está crescendo cada vez mais. Diga aleluia por isso, amém? Irmão, nós já estamos aí nesse domingo especial, domingo da família. Eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão do lado do seu coração, para que possamos pedir para o nosso Deus, para abençoar esse culto, abençoar as nossas vidas. Com seus olhos fechados, eleva seu pensamento ao trono de Deus, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é santo, o Senhor é digno de toda honra, digno de toda glória. Pai, nós vamos falar agora acerca da sua palavra, e que o Senhor Jesus nos abençoa. Derrama, Senhor amado, a tua graça sobre a nossa vida, que o Senhor Jesus esteja presente neste culto. Diga graças a Deus por isso, diga aleluia. Olha para o seu irmão aí, pede ele para desligar o telefone celular, para nada atrapalhar ele, não atrapalhar nosso culto, porque o culto pertence a Deus. Então, ou você desliga, ou coloca no modo avião aí, ou no silencioso, para Deus te abençoar em nome de Jesus. Irmãos, hoje a mensagem que Deus tocou para a igreja, aonde Jesus quer preparar uma palavra para o seu povo. O tema dela é de volta para a presença de Deus. Fala assim: de volta para a presença de Deus. Diga aleluia, diga graças a Deus. Presta bastante atenção nessa mensagem, deixa Deus trabalhar na sua vida. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: ô bênção, a partir de agora, não fale mais comigo, porque eu vou ouvir a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Então, concentra aqui, porque nós vamos receber a bênção ouvindo a palavra de Deus. Eu sugiro você que está com raiva, está nervoso, está passando por luta, esquece isso agora, para que o Espírito Santo de Deus possa agir na sua vida, em nome de Jesus. O nosso Pai Celestial é o nosso Deus, e a nossa vida, toda a nossa vida, está conectada com o nosso Senhor Jesus. Diga graças a Deus. A nossa vida, ela está conectada com o nosso Criador. Diga aleluia, amém? E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7, em nome de Jesus. Se você não tem a Bíblia, eu quero que você olhe aqui para o telão, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Diga graças a Deus. Vamos de novo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Diga graças a Deus. Então, querido, quando nós falamos que nós estamos conectados com Deus,
por Deus, é justamente porque Ele soprou nas narinas do homem e deu o fôlego de vida. Diga graças a Deus por isso. Diga aleluia. Diga graças a Deus. Então, nós somos seres viventes por causa desse sopro. Ou seja, o sopro do Espírito está em nós. Diga aleluia. Cada um de nós que estamos aqui, nós estamos conectados por Deus, porque o sopro do Espírito está sobre a nossa vida. Diga graças a Deus. Mesmo Deus colocando o sopro na narina do homem, o homem escolheu andar sozinho. Quando o homem escolhe andar longe da presença de Deus, nós damos o nome disso do pecado. O pecado é o que distancia o homem de Deus. Ou seja, o homem está ali com o Espírito de Deus, com o fôlego de vida. Ele é um ser vivente, mas a escolha dele, ele escolheu o pecado. E o pecado, então, gerou o distanciamento do homem até Deus. Mas, irmão, Deus sempre esteve presente na vida do homem. Mesmo o homem sendo falho, mesmo o homem sendo pecador, mesmo o homem errando com Deus, Deus esteve presente na sua vida. Diga graças a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo de número 7 em diante, vai falar o seguinte. Gênesis 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Nós vamos analisar esse texto de Gênesis capítulo 3, versículo 7 até o 11, aonde nós precisamos entender que Deus, antes da gente entrar nesse versículo, eu quero que você entenda 3 características que Deus tem. Fala assim, 3 características que Deus tem. Fala assim com o pastor: Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Vamos falar de novo? Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Diga aleluia. Quando nós falamos que Deus ele é onipotente, Deus é definido como todo-poderoso. Você crê nisso, irmãos? Quando nós falamos que Deus é onisciente, é que Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Quando nós falamos que Deus é onipresente, Deus está em toda parte. Volta para o versículo 3, capítulo 7 de Gênesis. Deus sabia que o homem tinha pecado? Sim. Deus sabia que o homem tinha errado contra ele? Por quê? Porque ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Deus podia abandonar o homem? Podia. Mas por que Deus não abandonou o homem? Porque Deus abandona eu e você. Porque nós estamos conectados com Deus. Nós estamos caminhando juntamente com Deus. Deus já sabia que o homem havia pecado e mesmo assim foi ao encontro com o homem. Deus sabia que o homem tinha comido do fruto, mas Deus estava ali. Pastor, como que Deus sabia? Pela sua onipresença, pela sua onipotência, porque Ele é o Todo-Poderoso. Deus sabe quando eu erro, Deus sabe quando você erra. Deus sabe quando nós estamos cometendo um pecado. Mas por que Deus nos abandona? Porque Ele nos ama.
E quando nós pecamos, nós estamos distanciando de Deus. Imagina que Deus está aqui, e quando eu peco, eu saio da presença de Deus e vou para o pecado. Essa mensagem, nós temos que sair agora do pecado e voltar para onde? Para Deus. Por isso que é de volta para casa. Amém, irmão? Por isso nós precisamos entender, mesmo, irmão, em meio aos nossos atos pecaminosos, Deus não esquece da sua vida. Deus tinha um compromisso. No versículo 11, fala, mesmo Deus sabendo do que havia acontecido, Ele começa um diálogo com o homem. Deus, Ele é tão perfeito, Deus, Ele é tão maravilhoso, Deus, Ele é tão santo. Coloca o versículo 11 aqui, por favor, para a igreja ver. Gênesis 3, versículo 11. Olha, pelas 3 características que eu te falei, Deus sabia, mas Deus chega até o encontro e fala: quem te mostrou que estava nu? Deus está conversando com o pecador. O pecado distancia eu de Deus, mas Deus não esquece da nossa vida. Deus, Ele não esquece da promessa que Ele colocou em você. Deus, Ele não esquece do que Ele tem para você. Então Ele chega, Ele podia muito bem chegar como um pai bravo e falar: eu sei que você errou, e a partir de agora eu vou te punir. Mas mesmo Ele sabendo, Ele pergunta: quem te falou? Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Ele está perguntando. O homem cheio do pecado, ele vai achar quem? Foi a mulher que o Senhor me deu. Mas isso não interessa hoje nessa mensagem. O que eu quero que você entenda, o que você pega hoje para a sua cabeça, é que Deus sabia que o homem tinha errado. Deus sabia que o homem tinha falhado, mas mesmo o homem sendo pecador, Deus foi ao encontro com o homem. Diga aleluia. Deus vai ao encontro para sarar e restaurar a nossa vida. Diga graças a Deus. Essa mensagem que Deus preparou para nós vamos passar essa semana, é sobre voltar para a presença de Deus. Nós precisamos voltar para a presença de Deus, porque no meio da caminhada nós começamos a esfriar. Nós começamos a esquecer do que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus proveu sobre a nossa vida. Porque nós deixamos a crença de lado, nós deixamos a fé de lado e nos tornamos meramente religiosos. E Deus não chamou você aqui para ser um religioso. Deus chamou você aqui para ser um seguidor de Cristo, para guardar a palavra de Deus, para você ir transformar essa cidade, transformar esse bairro, transformar essa nação com a palavra dEle. É por isso, irmão, que quando você se sentir frio, desanimado, sem jeito de voltar, sem jeito de vir à presença de Deus, você precisa saber que Deus todo dia tem um encontro com você. Que Deus todos os dias, irmãos, tem um encontro com você. Mas a pergunta que não quer calar hoje: como podemos voltar para a presença de Deus? Voltar para a presença de Deus, talvez algumas pessoas vão falar: pastor, não é fácil, porque eu estou tentando, eu estou querendo chegar até a presença de Deus, mas eu não tenho ânimo, mas eu não tenho vontade. Eu chego no horário da reunião do culto, eu quero ficar na minha casa. Mas eu vou te ensinar hoje o que Deus colocou no meu coração. Quando nós estamos passando por alguma situação, nós temos que fazer algumas perguntas para ajudar eu e você a vencer. Se você não começar a questionar acerca da sua vida, acerca da sua caminhada, você não vai chegar em lugar nenhum. E eu quero que você entenda o que impede você de voltar para a presença de Deus. O que impede? O que impede você de voltar ao primeiro amor? De ser aquela pessoa apaixonada pela obra de Deus? O que te impede você de fazer a obra de Deus?
mas fazer com alegria, fazer com satisfação, fazer com sabedoria, fazer porque você ama a Deus e porque você entende. Eu quero entender com você, o que impede você de voltar à presença de Deus? Tiago capítulo 4, versículo 8, vai nos ensinar que nós precisamos aproximar de Deus, chegar até Deus, chegar na presença de Deus. Olha o que diz a palavra: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Na minha tradução está diferente, eu passo a ler para vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente divina, purifique o coração. Para eu voltar até Deus, eu preciso querer aproximar de Deus. Não é esperar que Deus venha até mim, embora Deus vai até você. Eu ouvi recentemente uma postagem no Instagram, eu assisti, uma mulher falou assim: olha, eu moro do lado de uma igreja, e ninguém nunca me convidou para ir na igreja. Eles falam que são cristãos, eles falam que tem que evangelizar, eu moro do lado, como se elas morassem aqui do lado. E ela fala na postagem: ninguém me chamou. Tem pessoas que ficam esperando alguém chamar, mas a Bíblia fala: chegai-vos a Deus. É eu que preciso dar o meu passo até Deus. Embora nós vamos preparar pessoas para ir até você, mas essa decisão, essa escolha tem que ser sua. Lembra de Adão? Deus foi ao encontro. Quando nós estamos no pecado, Adão escondeu de Deus, porque o pecado vai distanciar o homem de Deus. Mas você tem que dar um passo, você precisa chegar até Deus, você precisa aproximar de Deus, porque quando você chega até Deus, a Bíblia fala que Deus vai chegar até você. Diga graças a Deus. Eu preciso esforçar todos os dias. Mas pastor, como então que eu vou me aproximar de Deus? Abandonando o pecado. Se nós lutarmos contra o pecado, se nós lutarmos contra o desejo da nossa carne, contra os anseios, os prazeres, os vícios desse mundo, nós vamos conseguir chegar até Deus. É uma luta constante entre a sua carne com você. Mas se você dobrar o seu joelho no chão, independente do tamanho da sua fé, mas se você falar: a partir de hoje eu quero conhecer Deus, e eu quero que o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, que essa palavra cumpra na minha vida, Deus vai chegar até você. Diga graças a Deus. Nós temos que abandonar o pecado e reconhecer que Ele é o nosso Senhor. Diga graças a Deus. Em Romanos vai nos ensinar que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:3 vai falar sobre isso. Amém, irmão? Que o salário do pecado é a morte. Mas não é a morte física, não é um velório, mas sim o distanciamento entre você e Deus. O distanciamento é espiritual, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga graças a Deus. Então, quando eu estou pecado, quando eu estou no pecado, quando eu estou compartilhando uma vida longe de Deus, eu estou falando assim: eu quero viver separado de Deus. Deus está ali, o pecado me traz para cá. Deus está lá, mas o pecado me traz para cá. Tem pessoas que querem que Deus saia lá do trono e venha mudar a sua vida aqui. Mas a palavra fala: chegai-vos a Deus. Eu que preciso ir ao encontro de Deus. Eu que preciso chegar ao encontro de Deus. Eu que preciso chegar na presença de Deus. Diga aleluia. Por isso, irmão, nós precisamos vencer
todos os erros cometidos. E qual que é o caminho para isso? É buscar a Deus com todo o coração e entendimento. Diga aleluia. Me ajuda a pregar, fala assim: eu vou buscar a Deus com todo o meu coração e entendimento. Vamos fazer assim? Fala assim com todo. Pega no seu coração, fala coração. E todo o meu entendimento. Eu preciso buscar a Deus com todo o entendimento. Quem está entendendo, faz assim para o pastor Daniel ver. Diga graças a Deus. A segunda coisa que nós temos que aprender é sobre o arrependimento. O arrependimento tem que ser algo forte na nossa vida. Tem que ser decisão, diga aleluia. Decisão forte que nós temos que tomar. Você crê nisso? Você crê que Deus pode transformar a sua vida? Você crê que o Espírito Santo de Deus pode modificar a sua história por completa? Diga aleluia. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Diga aleluia. Então abra sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 15, versículo 11. Diga aleluia. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Quem encontrou, diga graças a Deus. Se não encontrou, olhe ali para o telão. Nós vamos fazer uma leitura. E eu preciso que você fique atento aqui, em nome de Jesus. Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um cidadão daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Amém? Só até aí por enquanto. Deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos ler. Vamos entender essa palavra. Vamos compreender sobre o arrependimento. Eu sei que nós que somos cristãos, já ouviu essa mensagem por várias vezes, mas Deus todos os dias renova a mensagem. O filho pródigo, ele pediu a herança para o seu pai. Filho mais novo falou: ó pai, me dá a sua parte, eu quero a parte da minha herança, o senhor divide entre eu e meu irmão, e eu quero aquilo que é meu por direito. Amém? E a Bíblia fala que ele pega, então o pai divide toda aquela propriedade, dá a parte para o filho mais moço e dá também para o filho mais velho. Então houve uma divisão. Nós vamos analisar então sobre o arrependimento. O filho mais novo errou? Sim ou não? Errou. O filho mais novo errou porque, irmão, ele pecou com seu pai. Ele pegou a herança antes da morte do seu pai. A herança você recebe após o falecimento do pai. Ele cobrou algo que ele não tinha por direito. Mas aquele pai cheio de compaixão, um homem bom, um homem que tem um coração voltado para as coisas de Deus, resolveu então ir lá
e dividir aquilo para ele. Mas vocês concordam que ele errou? Amém? Ele errou porque ele foi leviano. A Bíblia fala que ele pegou tudo que tinha e gastou de forma irresponsável. Ele foi leviano. Tem pessoas que é desse jeito, que não tem responsabilidade, que não pensa no amanhã, quer tudo hoje. A Bíblia está escrito na palavra de Deus que ele pegou tudo e gastou de forma irresponsável. Isso mesmo comprova o erro dele. Ele teve o erro de pecar contra o pai, porque o pai podia estar sentido com ele. Que é isso? Aí eu estou vivo. Para que eu vou dividir tudo agora? O pai podia estar chateado. Ele pega a herança dele e sai e gasta tudo errado. Amém, irmão? Quando nós vivemos de forma irresponsável, estamos fardados, nós estamos sujeitos a fracassar. Porque a irresponsabilidade não faz parte do plano de Deus. Mas quem vive de forma irresponsável pode viver uma vida de miséria. Amém? Então nós apontamos aqui que o filho estava errado. O filho queria sair da presença do pai. Vamos voltar para o exemplo? Pai, nosso Deus, eu quero distanciar do pai. Não quero saber mais de Deus. Não quero saber mais da casa do meu pai. Não quero saber mais da presença do meu pai. Tudo que eu tenho por direito, eu quero agora. Que eu vou embora, eu vou para uma região distante. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Só que a vida, ela muda todos os dias. Todos os dias a nossa vida, ela está andando de forma contínua. Tem dia que você está lá em cima, tudo dá certo. Tem dia que você está lá embaixo e você vai subindo e fica, a nossa vida vai modificando. E assim também houve naquela região que aquele filho mais novo estava, passou por um período de fome, um período de escassez, um período de miséria. E a Bíblia fala que aquele filho começou a passar necessidade financeira. Não tinha o que comer, não tinha o que vestir, não tinha o que beber, não tinha para onde ir, porque ele estava em outra região. Ora, ele saiu da casa do seu pai, e nós analisando o texto, nós podemos ver que o pai era um homem bem sucedido, um homem próspero, um homem abençoado, mas ele resolveu sair da presença do pai. E muitas das vezes nós saímos da presença de Deus, só que o resultado que chega sobre a nossa vida é resultado de miséria. Eu não estou falando só de uma miséria física, uma miséria financeira. Eu estou falando de uma miséria espiritual. Porque a pessoa sem Deus, ela não consegue viver uma vida abençoada debaixo das asas do Pai. Porque ela está distante. Ela optou a errar, a pecar, e ela está distante de Deus. Por isso que o Tiago capítulo 4 versículo 8 falou: chegai-vos a Deus, para ele chegar até você. Aquele filho então, irmão, ele passando muita necessidade, ele pensou: eu preciso de um trabalho para me comer, para me investir, porque eu já não tenho mais dinheiro, eu gastei tudo, eu gastei toda a minha herança, eu fui irresponsável, eu não pensei no amanhã, eu não pensei que o gás podia acabar, trazendo para o nosso dia a dia. Eu não pensei que o aluguel eu tinha que pagar, eu não pensei que eu tinha que comer, eu não pensei que eu tinha que vestir. Eu vou viver do jeito que eu quero. Diga misericórdia. No versículo 15 fala: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Olha para o pastor Daniel, um filho de um homem próspero, fazendeiro, cheio de posse, de propriedade, de funcionários.
aonde ele tinha tudo do bom e do melhor. Agora o que sobrou para ele foi cuidar de porcos. Só que quando nós olhamos para o texto, nós precisamos analisar, porque na Bíblia o serviço de cuidar de porcos era considerado uma das ocupações mais degradantes e humilhantes naquele tempo, especialmente no contexto da cultura judaica antiga. Então o serviço que ele arrumou foi o pior serviço. É de pessoa, lugar de pessoa fracassada, lugar de derrotado, lugar de pessoas que não tem para onde crescer, lugar de humilhação. O que tem, vai cuidar daqueles porcos lá. O diabo, irmão, ele quer arruinar a sua vida, ele quer humilhar você, ele não quer só acabar com você, ele quer te humilhar, ele quer te colocar no fundo do poço, ele quer destruir a sua história por completo. Por isso que você passa na rua, você vê pessoas, ex-cristãos, pessoas desviadas, que estão na pior, que estão caídas, estão bebendo, estão cheias de lepra, de enfermidade, pessoas com a perna quase toda aberta, pessoas que começam a falar de Deus, elas conhecem a palavra, mas elas estão distantes de Deus. Se eu estou distante de Deus, eu não tenho unção. Se eu estou distante de Deus, eu não tenho comunhão. Se eu estou distante de Deus, eu não consigo viver em comunhão. E nós precisamos viver em comunhão. A igreja tem que viver em comunhão. Amém, irmão? Nós precisamos entender isso. Então, o que sobrou para aquele rapaz, o que sobrou para aquele filho, foi humilhação, foi derrota, foi sofrimento. Porque no texto não vai falar quantos anos que foi, se foi um dia, 2 dias, uma situação, nós não temos essa informação. Mas eu acredito que não foi um dia, que não foi uma estação. Eu acredito que ele passou por essa fase, pensando um bom tempo. E a palavra de Deus vai falar no versículo de 16, e ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Volta para o texto. Aquele homem então, não tem onde comer, não tem onde dormir, arrumou o pior trabalho, um lugar de humilhação, um lugar de sofrimento. E a Bíblia fala para mim e para você, através da interpretação do texto, que ele estava com fome, que ele não tinha nada o que comer. A Bíblia vai falar que ele estava passando por necessidade. Ele estava passando com tanta fome que não tinha o que comer, que ele estava olhando o porco comer vagem, e ele queria comer vagem com os porcos. Mas nem para isso ele teve como comer, porque as pessoas não davam nem a lavagem para ele. Você acha que aquele homem estava cheirando bem? Você acha que aquele homem estava calçando bem? Você acha que aquele homem estava vestindo bem? Você acha que aquele homem estava feliz? Não estava. O estado de miséria que ele estava passando foi triste e lamentável. Lamentável porque foi um filho que tinha tudo do bom e do melhor, e por causa da sua escolha, do distanciamento do pai, começou a sofrer. Assim também, irmão, acontece na nossa vida. Quando nós distanciamos de Deus, talvez, irmão, você fala, não, mas eu não estou vindo na igreja, mas eu estou recebendo muitas coisas, eu estou recebendo bênção. Eu não estou falando de coisas materiais, são coisas espiritual. Eu quero saber como que está a sua intimidade com Deus. Porque Deus, irmão, Ele é dono de tudo, dono do ouro, dono da prata, dono de tudo. E nós escolhemos deixar Deus de lado para viver uma vida derrotada. Aquele homem, ele é o reflexo da pessoa que abandona Deus. A Bíblia afirma que ele caiu sim. Ou seja, ele caiu por causa do erro dele.
Mas agora começa um lado importante para essa mensagem. Ele arrependeu. E é sobre o arrependimento que nós precisamos entender. Sabe quando dá um start na pessoa, fala, gente, mas o que é isso? O que eu estou vivendo? Ele começou a lembrar do pai. Ele começou a lembrar do pai. Ele começou a lembrar da casa do pai. Ele começou a lembrar da presença de Deus na casa do pai. Ele começou a lembrar do almoço na casa do pai. Se você colocar sua mente para pensar um pouco, seu pensamento, você vai lembrar do almoço do domingo, como que é na casa do pai. Como que é os momentos de alegria de estar na casa do pai. Como que é a nossa vida na casa do pai. Ele começou a analisar a vida. E nós precisamos também aprender a analisar a nossa vida todos os dias. Olha para o irmão que está do seu lado, me ajuda a pregar e fala assim: você precisa analisar a sua vida todos os dias. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque se você não pensar na sua vida, você pode cair. Que é isso? Meu pai tem muitos funcionários. Meu pai tem muitos empregados. Meu pai dá do bom e do melhor. Para que eu vou viver dessa forma? Não tem nada de comer, eu estou sofrendo. A Bíblia vai falar no versículo 17. Abra aí, Lucas 15, 17. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quando nós estamos na casa do pai, nós temos o pão, que é o alimento espiritual para a nossa vida. Quando nós estamos na presença de Deus, Deus não desampara os seus. Ele começou, a Bíblia fala, na minha tradução, e caindo em si. Ou seja, ele começou a pensar, falou: gente, eu não tenho nada aqui. Olha que situação que eu estou sujo, eu estou acabado, eu estou descalço, eu estou passando fome. Mas na casa do meu pai, os empregados de meu pai têm abundância de pão. Se o empregado tem abundância de pão, imagina os filhos, irmão. Imagina a família. Eu estou falando que ele falou: os empregados do meu pai, eles vivem bem, eles são bem tratados, eles são bem cuidados. Ele falou, ele caiu em si, ele falou: gente, eu estou sofrendo à toa, eu estou arrependido da minha decisão. E o arrependimento é isso. Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós deixamos as coisas erradas, nós precisamos voltar para a casa do Pai. Diga aleluia. No versículo 18 ele vai falar: eu me porei a caminho e voltarei para meu Pai. Diga aleluia. Lembra de Tiago capítulo 4 versículo 8? Chegai-vos a Deus, e Ele vai chegar até você. O filho falou assim: não, peraí, eu vou voltar, eu vou pôr no caminho, vou voltar para a casa do meu pai. E ele começou a pensar: vou chegar lá no meu pai, eu vou falar o seguinte: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser seu filho, eu não sou digno, pai, mas trata-me como um dos seus empregados. No pensamento dele, ele falou: eu vou voltar para o meu pai, porque eu já peguei minha herança. Ele reconhece que ele errou, ele já tinha pedido, ele falou: não, eu não sou digno, porque eu errei mesmo, eu pisei na bola com meu pai, mas eu estou passando fome aqui, eu estou na pior aqui. Quando eu chegar na casa do meu pai, eu vou falar para ele: eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, e o Senhor me aceita de volta, me trata como um dos seus empregados. Ele não está voltando e pedindo para ser tratado como filho. Ele está falando: quando eu chegar no meu pai, eu quero ser tratado como um empregado.
Porque os empregados do pai dele têm abundância, tem pão na mesa, tem o melhor. Ele queria comer, ele queria mudar de vida. Ele queria, eu vou trabalhar para o meu pai, eu vou voltar para a casa do pai. A melhor decisão que você tem na sua vida é quando você volta para a casa do pai. Quando você está arrependido da sua decisão errada e fala, eu estou arrependido da minha história, eu quero mudar ela agora, eu quero voltar para a casa do pai. O arrependimento tem esse poder de libertação para a sua vida. Quando você crê, quando você não seja orgulhoso, quando você tira o orgulho da sua vida, quando você libera o perdão, você está arrependendo dos seus erros, e você está dando entrada para o mundo espiritual na sua vida. Por isso que nós precisamos arrepender, nós precisamos perdoar. Se você errou contra Deus, não tenha vergonha, volte para a presença de Deus. Pisei na bola com Deus, Pai, me perdoa, eu estou arrependido, mas eu vou chegar até o Senhor de novo, eu vou voltar para a casa de Deus. Diga aleluia, diga graças a Deus. Irmãos, aquele jovem, ele decidiu voltar para a casa do pai. Diga aleluia, diga graças a Deus. Diga glória a Deus por isso. Vamos ler o texto, amém? Estando ainda longe, olha só, versículo 19: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-nos, vamos fazer uma festa e alegrar-vos. Diga graças a Deus. Passamos a entender esse texto. Presta atenção. Primeira coisa, você tem que decidir. Se vier um anjo aqui no meu quarto e falar, eu volto. Você não está com esse moral não, querido. Você abandonou. Você tem que decidir. Anjo, você tem que voltar, querido. Você está na lama, você está andando com porcos, pecado. Você precisa de ajuda. Espiritualmente você está acabado. Espiritualmente você está nas trevas, na escuridão. Você precisa tomar uma decisão. Não é para hoje, não é para ontem, já tinha que ter tomado. Não é para amanhã não, amanhã se der certo eu tomo, não é hoje. Você tem que decidir hoje, que a sua oportunidade é hoje. Você está entendendo, irmão? É você que precisa do Pai. Sem você Ele é Deus, com você Ele é Deus do mesmo jeito. Nós não somos nada, nós estamos de pé porque Deus soprou sobre a nossa narina, deu fôlego de vida. Quando Ele toma o seu fôlego de vida, meu irmão, acabou. Quando Ele toma o fôlego de vida, você não dá conta de ficar de pé, você fica morto. Então, o segredo, aquele jovem, ele arrependeu, amém? E ele decidiu voltar para a casa do pai. Diga aleluia. E quando ainda ele estava longe, ele foi pensando: quando eu chegar na casa do meu pai, eu vou falar para ele, eu não sou digno, eu pequei contra o céu, peguei contra ti. E ele foi naquela visão, ele decidiu. A primeira coisa nós temos que entender, que eu preciso tomar decisão na minha vida. Ou você é, ou você não é. Você tem que decidir, você tem que fazer a escolha. Diga graças a Deus. E o pai, quando ele chega então, o pai recebe ele de braços abertos. Diga aleluia. Porque o pai ama o filho. Diga graças a Deus. Mesmo você tendo errado, pecado, quando você arrepende do seu erro, Deus vai estar de braços abertos para você. Deus, Ele vai preparar
Deus ele vai te abençoar, diga graças a Deus. O pai preparou um banquete para receber o seu filho que tinha saído com a herança, diga aleluia. Tudo isso fruto do arrependimento. Como que o filho saiu da casa? Próspero, com dinheiro, limpo, arrumado, organizado financeiramente, com uma vida pensando em ter um futuro brilhante. Como que o filho voltou? Sujo, rasgado, fedendo, descalço, cansado, na miséria, sem nada. Talvez ele saiu com mala, voltou sem nada, cabelo sujo para cima. E mesmo assim, o pai não chegou e falou: sai daqui que você já pegou sua herança, se vira, o problema é seu. O pai olhou e falou: vem cá meu filho, eu quero te abraçar. A Bíblia fala que o pai beijou o filho, diga graças a Deus. Preparou o banquete, vai lá, prepara a melhor roupa para ele. Chamou os empregados e fala: vai lá, prepara a melhor roupa para o meu filho voltou. Coloca calçado no meu filho, coloca o melhor calçado, diga graças a Deus. Está aqui na palavra, diga aleluia, amém? Diga glória a Deus. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vista nele, coloquem um anel em seu dedo e calçada em seus pés, diga aleluia. Só do pai ter falado isso, nós podemos imaginar a forma pela qual aquele filho voltou para casa. Quando nós somos longe da presença de Deus, espiritualmente nós estamos falidos, espiritualmente nós estamos destruídos, irmão. Porque o que nos coloca de pé, o que permanece na nossa vida é a presença de Deus, diga aleluia. O que nos abençoa é a presença de Deus. Não, pastor, eu sou melhor, eu prego demais, na minha profissão não tem ninguém melhor do que eu. Coisa boba, é tolice isso. Esse é um pensamento de miséria na sua vida. Nós estamos aqui para servir a Deus, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, nós estamos aqui para fazer com amor, para tratar o irmão com amor, para tratar o irmão na amizade, com o coração contrito, com o coração de compaixão. Se o meu irmão pecou contra Deus, eu não vou julgar, eu vou abençoar, eu vou pedir perdão a ele, eu vou chegar junto dele, eu vou orar com ele para abençoar a vida dele. Diga aleluia. A Bíblia fala que o pai colocou um anel em seu dedo. O anel simboliza pertencimento e poder. Diga aleluia. Lembra que o filho falou: pai, quando eu voltar para a casa do meu pai, eu vou falar que eu pequei contra o céu, pequei contra ele, não sou digno de ser filho. Eu quero que ele me trata como um dos seus empregados. Está na Bíblia, lê aí. Está na palavra. Mas quando o pai vê o filho chegar, o pai fala ao contrário: prepara a melhor roupa para o meu filho, prepara o calçado, coloca um anel no dedo dele. Mas por que esse anel? Olha para o irmão e fala: por que desse anel? O anel simboliza pertencimento e poder, indicando que o filho não era apenas perdoado, mas plenamente restaurado à sua posição de filho. Diga graças a Deus. O pai não vai tratar ele como um mero empregado, o pai não vai dar só o pão para ele, o pai vai dar banquete para ele, o pai vai colocar ele na posição de filho, porque o anel está dando autoridade, está dando poder para a vida dele. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Se você estiver longe do Senhor Jesus, Deus vai colocar anel na sua vida, para colocar você na posição da onde você nunca tinha ter saído. Deus vai colocar você com tudo aquilo que Ele programou para a sua vida, com a sua jornada de crescimento, com as bênçãos que Ele tem para você, porque aquele irmão, ele recuperou a sua identidade e recuperou os seus direitos. Diga aleluia, diga graças a Deus. Quando você arrepende dos seus erros, Deus restaura a sua identidade e os seus direitos. Diga graças a Deus. Aleluia. Talvez você não pegou isso, meu irmão. Deus vai tirar você dos porcos, da miséria, da falência, dessa vida que não está indo para frente. Deus está chamando você e falando: filho, vem para cá, vem para perto de mim.
O pai está chamando o filho hoje: volta para casa, meu filho, vem para casa, amém? Então o segredo é você arrepender dos seus erros, é você arrepender da situação errada que chegou na sua vida. Então você precisa nessa noite falar: Senhor, se eu pequei contra ti, me perdoa, mas eu quero voltar para a sua presença. Senhor, se eu errei contra o Senhor, se eu errei contra minha mãe, eu quero pedir perdão a ela, porque eu quero chegar na sua presença. Se eu errei contra o meu patrão, eu quero pedir perdão a ele, mas eu quero chegar na sua presença. Se eu errei contra o meu amigo da direita, contra o meu amigo da esquerda, eu quero arrepender desses erros, eu quero arrumar a minha vida, porque eu preciso chegar na sua presença, porque eu quero voltar para a casa do Pai. Eu não quero ficar mais distanciado, porque quem vai ficar distanciado é o diabo. Você, meu irmão, nasceu para dar certo, você, meu irmão, nasceu para crescer. Deus tem preparado anel para a sua vida, Deus tem preparado grandes portas para você. Basta você crer, basta você buscar isso, os seus direitos, a sua identidade no mundo espiritual, porque Deus vai resgatar isso para você. Diga aleluia, diga graças a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus vai te resgatar, te entregar a sua identidade e seus direitos. Fica sobre os teus pés, eu quero orar com você. Põe a mão do lado do seu coração nessa noite. Eu quero falar com Deus, com você. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, o fato hoje é você voltar para a casa do Pai, você voltar para a casa de Deus, para você voltar na comunhão, para você voltar a receber a graça de Deus. Ele vai te receber de braços abertos. Não precisa ter vergonha, não precisa viver com uma vida longe dos caminhos do Senhor Jesus. Creia que Deus vai te abençoar. Você pode falar isso com Deus hoje. Você pode falar: Senhor, se eu pequei contra ti, eu quero nessa noite arrepender do meu erro, mas eu quero voltar para a sua presença, porque a sua presença, Senhor, é lugar, Senhor Jesus, de bênção. Em nome de Jesus, ó Pai. Você pode falar com Deus, você pode falar com o Senhor Jesus nessa noite. Você pode falar com Deus. Você pode falar: Senhor, hoje eu quero, Pai, arrepender dos meus erros. Senhor, se eu magoei alguém, se eu feri, Senhor, alguém, me perdoa, Pai. Se eu machuquei meus pais com palavras, se eu machuquei, Senhor Jesus, as pessoas com palavras, era o meu jeito de ser antes de te conhecer, Pai, mas eu quero resolver. Eu quero resolver essa situação. Eu quero resolver, Senhor Jesus, essa situação. Você pode falar isso com Deus nessa noite. Você pode falar: Senhor, toca na minha vida. Senhor, toca na minha vida. Toca, Senhor Jesus, no meu coração. Toca, Senhor Jesus, no meu coração essa noite. Você pode falar com Deus. Pode falar: Senhor, entra, Pai querido. Entra, Senhor Jesus, no meu coração essa noite. Cura, Senhor Jesus, a minha vida. Cura, Senhor Jesus, ó Pai. Me dá entendimento. Me dá entendimento, Senhor. Me dá entendimento, Pai. Me dá entendimento, Senhor. Me dá entendimento, ó Pai. Deixa Deus te tocar, irmão. Deixa Deus te tocar essa noite. Fala com o Senhor Jesus. Fala: Senhor, entra, Pai, no meu casamento. Entra, Deus, na minha casa. Entra, Senhor Jesus, ó Pai. Entra, meu Deus querido. Faça sobrenatural. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus toca. Toca, Senhor Jesus. Toca na minha vida. Toca, Senhor Jesus. Toca, Senhor Jesus. Glória a Deus. Fala com Deus nessa noite. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus te tocar. Fala: Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Fala com o Senhor nessa noite. Fala: Senhor, toca, Pai. Toca no meu coração. Toca na minha vida.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, modifica a minha história. Você pode falar com Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus te tocar, deixa Deus tocar na sua vida. Pastor, eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade, mas nessa noite, irmão, assim como aquele filho pródigo, ele arrependeu do que ele fez, ele quis voltar para a casa de Deus. Se você tomar essa decisão hoje, se você tomar essa decisão hoje, o Espírito Santo de Deus vai te abençoar, as coisas vai dar certo para você, a sua história será modificada, o seu lar será modificado. Fala com Deus nessa noite, você que precisa de um milagre especial, você que precisa de uma resposta por parte de Deus, fala: Senhor, eu apresento a minha vida diante de Ti, que o Senhor Jesus me abençoa, que o Senhor Jesus, ó Pai, derrama, Senhor Jesus, derrama as bênçãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala com Deus nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa Deus te tocar, deixa Deus tocar no seu coração, deixa Deus tocar no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Fala: Senhor, entra, Pai, na minha vida, entra, Senhor Jesus, na minha história, Senhor, que o Senhor me abençoa. Oh, Papai querido, Senhor Jesus, eu não sei o que meu irmão está passando espiritualmente, eu não sei qual área que está presa, qual área que o inimigo está achando a brecha, eu não sei qual a decepção que ele passou, mas eu sei, se ele voltar para a Tua presença, eu sei, se ele voltar para a sua casa, o Senhor, meu Deus, vai abençoar, o Senhor Jesus vai derramar graça, o Senhor Jesus vai derramar vitória. Senhor, enxuga as lágrimas dessa pessoa, toda tristeza nós mandamos embora, todo mal nós mandamos embora, em nome do Senhor Jesus. Você pode falar isso com Deus, você pode falar: Senhor, eu não nasci, Senhor, para comer, Senhor Jesus, o pior dessa terra, eu não nasci, ó Deus, para sofrer, eu não nasci, Senhor Jesus, para viver nas piores profissões, eu não nasci, Senhor Jesus, para alimentar de resto de porcos, ó Pai, eu nasci, Senhor Jesus, para Te adorar, eu nasci, ó Deus, para Te servir em espírito e em verdade, eu nasci para Te servir, Pai, em espírito e em verdade, em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia. Você pode falar isso com Deus essa noite. Pastor, está difícil, pastor, está doendo, eu estou passando por luta, pastor, eu estou passando uma adversidade que eu não sonhei passar, eu não desejei passar. Aquele filho pródigo também não sonhou, ele pensou que ia dar tudo certo na vida dele, só que longe de Deus, irmão, não tem jeito de dar certo. Longe da presença do Pai não tem jeito, longe do colo do Pai não tem jeito, longe da casa do Pai, meu amigo, não tem jeito de dar certo. Por isso que hoje você precisa voltar para a casa do Pai, conectar novamente com o Espírito Santo, falar: Senhor, o Senhor está no meu coração, o Senhor está na minha vida, eu quero viver para Ti, eu quero caminhar contigo, Senhor. Eu elevo os meus olhos, ó Pai, para o alto, é porque de lá vem o meu socorro. Eu te entrego esta situação no Teu altar, ó Pai, eu te entrego, Senhor, essa lamentação, Senhor, essa dor no Teu altar, Pai. Você pode falar isso com Deus hoje, irmão, você pode falar: Senhor, toma conta da minha vida, Pai. E canta labaxéria. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai, irmão. Volta para a casa do Pai. Deus está com os braços abertos para te receber. Deus está com os braços abertos. Não distancie, não sai da casa do Pai. Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem saltando
Aleluia. Pastor, eu saí da casa do Pai porque o irmão me falou algo, eu achei ruim. Joga isso para fora. Pastor, eu saí da casa do Pai porque eu entrei, ninguém me cumprimentou. Joga isso fora, irmão. Vem para a casa do Pai. Vem para a presença de Deus, irmão. Vem para a casa do Pai. Vem para a presença de Deus. Vem fazer o seu relacionamento com Deus fluir. Pastor, eu fiquei chateado. Não fica chateado, meu irmão. Só vem. Fala com Deus. Eu vou voltar. Eu estou decidido, eu vou voltar. Deus vai te dar vestes novas. Deus vai te dar vestes novas. Diga aleluia. Deus vai colocar anel nas suas mãos. É autoridade. Deus vai dar coisas para você. Deus vai resgatar a sua identidade. Deus vai te dar aquilo que você tem por herança, por direito. Deus vai limpar o seu nome. Deus vai restaurar a sua vida. Oh, aleluia. Vai glorificando, saltando sobre os montes de Jerusalém. Deus vai te resgatar. A noiva apaixonada, esperando para dançar. Diga ao Senhor, igreja. Diga ao Senhor Jesus. Fala com Deus hoje. Fala, Senhor, eu estou decidido a voltar para a sua casa. Eu estou decidido a voltar para a sua igreja, a voltar para os caminhos certos. Eu não vou ficar de fora. Eu não vou perder aquilo que o Senhor tem, porque o melhor lugar para estar é na casa de Deus, é na casa do Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Apaixonada, esperando para dançar. Yeshua. Toma posse, irmão. Yeshua. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus prospere a sua casa. Que Deus prospere a sua família. Que Deus derrama bênçãos sem medidas sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declara uma palavra de bênção para o irmão que está aí do seu lado. Ralabaxou e canta labaxé. Declara uma palavra de fé, uma palavra de vitória para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado. Em nome de Jesus. Vem cá, Melisségia, Priscila, vamos orar para eles. Vem cá. Traz a cadeira, pode sentar, querida. Você está de resguardo, traz uma cadeira para ela. Ela está de resguardo. Amém. Vamos orar para esse casal. Amém. Só para ela, porque ela está com os pontos ainda, né? Ela ganhou o neném. Estenda as mãos para esse casal. Em nome de Jesus. Melisségia, que é meu irmão mais velho, né? Tá velhinho, meu irmão. Em nome de Jesus. E essa aqui é minha cunhada. Recentemente a Noemi nasceu. Está aí nas nossas vidas, mas está na UTI, né, irmãos? Passando por uns probleminha, mas que já vai dar tudo certo. Eu creio, uma moça linda, bonita que Deus preparou, grande, forte e já cheio de testemunho. Mas nós vamos orar para esse casal, porque não é fácil. Não é fácil para o pai, não é fácil para a mãe. Porque o desejo da mãe é já sair do hospital com o filho, carregando. Não é verdade, irmãos? Pesado, meu irmão. Mas nós vamos orar e Deus vai abençoar eles. Senhor, Deus e Pai querido. Pai, a Bíblia do Senhor Jesus fala que aquilo que é impossível para os homens, mas quando nós temos fé, nós trazemos a possibilidade. Deus, está aqui o pai, o sacerdote da casa, da família.
Meu Deus, a causa que nós estamos orando agora, Pai, é para Noemi, minha sobrinha, Senhor, que está lá na UTI, Deus. Senhor, eu coloco a minha fé com a fé dessa família agora. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Senhor Jesus, e suplicamos, ó Pai, que o Senhor Jesus fortalece a vida da Noemi, Pai. Meu Deus, que nessa semana ainda, Senhor, que ela possa receber alta. Senhor Jesus, nós não aceitamos a situação, Pai, que ela está, porque Deus, nós cremos num Deus poderoso, num Deus de milagre, num Deus que pensa. Senhor, e eu coloco agora a minha fé com eles, ó Pai, que visita, Senhor Jesus, aquele leito de UTI, aquela maternidade, Senhor Jesus, que a partir de agora, que o anjo de Deus visita Noemi, Pai, libera a cura, Senhor Jesus, ó Pai, e nós oramos, Pai, pedimos a alta hospitalar, Senhor, para que ela possa, Senhor Jesus, ir para a casa dela. Meu Deus, toda inveja contra esse casal eu desligo agora, Senhor. Toda raiva sobre a vida desse casal, Senhor, nós retiramos agora, Senhor. Meu Deus, o diabo não tem poder, Senhor Jesus, para tirar a alegria deles, ó Pai. Senhor Jesus, nós apresentamos agora esta casa, este casal, Senhor, no teu altar. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó meu Pai, em nome de Jesus, libera a cura para Noemi, Pai. Senhor, nós oramos agora, nós como fé, Igreja de Cristo, lá onde ela está, Senhor, que os anjos visitam ela, que os anjos visitam ela agora, libera a cura para a vida dela. Senhor Jesus, ó meu Pai, nós intercedemos agora com fé, Pai, que nós oramos, suplicamos, para que haja, Senhor Jesus, ó Pai, a alta médica, para que ela possa ir para a casa dela durante essa semana, em o nome de Jesus, ó Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado sobre essa terra, sobre essa cidade, sobre esse bairro, sobre essa nação, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Querido, nós cremos na fé, nós cremos em Deus, que o milagre vai chegar em nome de Jesus. Pode se sentar um instante, você que